Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito boa noite, é com muita alegria. É sempre um prazer, uma oportunidade muito feliz poder estabelecer essa comunhão com você, compartilhar a nossa vida. A gente cresce tanto quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que fale o assunto que a gente precisa falar. Não é assim? É um processo terapêutico em nós. A amizade é naturalmente terapêutica. Porque é quando a gente tem essa feliz oportunidade de partilhar aquilo que muitas vezes nos pesa, de dividir com o outro aquilo que nos assusta, colocar pelo recurso da palavra, por mais limitado que seja. A palavra é sempre limitada. Ela nunca consegue alcançar o cerne, o coração da nossa verdade. Mas por meio dela a gente pelo menos tenta se aproximar. Eu, quando digo alguma coisa sobre o meu sentimento, é uma experiência de limite. Porque do meu pensamento, da realidade para o meu pensamento já existe uma perda. O que eu sinto, quando eu penso o que eu sinto, já existiu uma perda. E quando eu tento falar aquilo que eu pensei, é ainda uma perda maior. Na verdade, é sempre um prejuízo tentar dizer ao outro o que nos passa. É por isso que as pessoas que se amam, elas se entendem muito melhor. Porque só o amor é capaz de nos dispensar da formalidade da palavra. Basta a gente olhar. Eu sempre gosto de dizer isso. É impossível mentir para a mãe se ela estiver olhando para a gente. Geralmente, quando a gente precisa mentir para a mãe, a gente fala amarrando um sapato, né? Mexendo nas coisas, porque não pode cruzar o olhar. Porque se a gente cruza o olhar, se estabelece a comunicação mais perfeita que o ser humano pode ter, pode viver e proporcionar ao outro. É o olhar. A gente desfruta dessa satisfação. Por isso que é tão bom quando você está diante de um amigo que você ama. Não precisa dizer muito, ou então o pouco que você diz já é o suficiente para que ele entre em comunhão com aquilo que está se passando com você. Era o que Jesus fazia. Jesus era naturalmente terapêutico. Ele conseguia arrancar a vida do outro para uma partilha que nem sempre passava pela palavra. É fantástico o encontro dele com a samaritana. Jesus não precisou perguntar muita coisa. Bastou estabelecer ali com ela uma conversa acerca de um poço, da sede que sentia naquela hora, para que o conteúdo daquela vida que precisava ser partilhada para ser superada, que é assim mesmo. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa, ela é sempre terapêutica. E esse programa, ele é naturalmente terapêutico porque ele é uma conversa. Ainda que você não esteja aí respondendo, é como se eu pudesse lhe ouvir. É como se eu pudesse saber o que você complementaria nessa frase. Ou então se eu estivesse apenas lhe vendo, concordando, baixando, né? Nesse movimento de cabeça, que também é comunicação. Tantas coisas que nós falamos aqui no programa de Direção Espiritual são realidades que você está vivendo. São situações que fazem parte do seu dia a dia. Porque a dor é a mesma, minha gente. É a mesmíssima.
Dói no rico, dói no pobre, dói no preso, dói no livre, dói no amado, dói no odiado. As realidades humanas são sempre as mesmas. Nós carecemos das mesmas coisas. Nós carecemos das mesmas realidades, dos mesmos aconchegos. Então é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de parar um momento do nosso dia e conversar com alguém que nos entenda. É o que aqui a gente acredita. O programa Direção Espiritual é uma oportunidade que a gente tem de falar, de estabelecer com o outro um momento de comunhão, uma conversa, para poder retirar um pouco dos fardos que às vezes nós levamos sobre nós. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Como eu dizia, com a samaritana, através de uma conversa, ele vai conduzindo a samaritana por um processo, por um caminho, por uma estrada, que vai libertando aquela mulher de tudo o que até então causava agonia, dor, sofrimento, culpa. Naquele gesto de pedir água àquela mulher, Jesus começa a oferecer a ela um alimento infinitamente superior à água, ao pão, que era justamente o alimento da alma. E ele foi provocando naquela mulher a catarse. Sabe o que significa catarse? Purificação. É quando a gente vai jogando para fora os nossos excessos. Se você quiser fazer, por exemplo, uma desintoxicação do seu fígado, é passar, sei lá, os nutricionistas sabem melhor do que nós. Mas os médicos sempre dizem que a gente deveria ter pelo menos um dia na semana para a gente desintoxicar o fígado. Passar uma manhã sem comer, por exemplo, o jejum. O jejum ele é tão benéfico à vida humana. Isso é catarse, isso é purificação. Você toma um chazinho, vai fazer bem para o fígado. Aí você vai proporcionando ao seu fígado essa catarse. Nós precisamos fazer essa catarse aqui também, na nossa cabeça. É aqui no nosso cérebro que a gente processa todo o passado que não deu certo. Igual a samaritana. A samaritana chegou diante de Jesus, ela também estava com sede. Porque senão ela não iria buscar água. Ela não tinha reservas na casa dela. Ela precisou sair na direção do poço de Jacó, que já alimentava os seus ancestrais. Aquele poço ele tinha um motivo religioso também para eles, para os samaritanos. Fazia parte de uma herança. Os samaritanos tinham tão pouco na vida, né? Então eles valorizavam tanto, por quê? Naquele poço, os seus ancestrais haviam saciado as suas sedes. Então ele estava indo lá com a sua vasilha buscar água. Era meio-dia, um dia muito quente. E ela se deparou com Jesus. Foi então que ele começou a pedir a ela água. Mas o que na verdade Jesus queria era só em começar uma conversa. Tá certo, ele podia estar com sede também. O inusitado aconteceu. Ele conversou com uma mulher que estava também sedenta de água física, mas sobretudo de vida. Ela estava sedenta de vida. Já estava no 6º casamento, uma vida toda errada. E Jesus, percebendo isso, começou a conversar com ela, começou a valorizá-la. É tão bom isso, não é? Quando você começa a conversar com alguém que, mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso, que bobagem. Você tem tantos valores. E começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via, porque você só tinha condições de enxergar os seus erros. Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. E de repente aquele amigo, aquela palavra
que foi te motivando, que foi semeando sonhos dentro de você. É igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade, hein? Eu vou me ocupar disso, vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. A gente sabe muito bem o que Jesus provocou na Samaritana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, alguém fez isso conosco. Alguém foi essa voz divina na nossa história, nos motivando a ir além, ir adiante. Eu me lembro na minha vida, eu tive uma pessoa que foi absolutamente importante na minha construção humana. Ela estava lavando roupa, eu tinha o hábito de ficar muito perto dela, que eu gostava demais dela, tia Ló, uma vizinha da minha mãe. Passava às vezes boa parte do meu dia lá. Gostava muito da família, uma família muito animada, muito festeira. E num belo dia, a tia Ló virou e falou para mim assim: Fabinho, por que você não vai para o seminário? Você já manifestou desejo de ser padre, por que você não vai? A minha vida mudou, eu não trabalhava com o carnaval naquela época. Já estou trabalhando, não penso que seja para mim agora ser padre, não. Já foi em outro tempo. Eu acho que você está perdendo tempo. Isso ela lavando roupa. Se você vai para o seminário, veja bem, você gosta de ler, você gosta de escrever, você já apresenta alguns dons que são tão importantes na vida de um sacerdote. Você já imaginou que bom sacerdote você poderia ser se colocasse para Deus toda essa arte que você tem dentro de você? E eu me lembro que eu ainda retruquei: mas eu já estou colocando essa arte no carnaval, em pouco tempo eu vou para o Rio de Janeiro, vou trabalhar nas escolas de samba de lá. Aí ela olhou para mim, parou a lavação de roupa e falou: e você acha que uma escola de samba pode lhe dar tudo aquilo que o seminário pode? Seminário você vai se tornar gente. Ainda que você estude um tempo depois e descubra que não é, mas eu acho que você deveria experimentar. Eu saí daquele lugar, com aquilo na minha cabeça, aquela palavra foi caindo dentro do meu coração. Eu fui começando a imaginar que aquele conselho dela poderia sim ter uma conexão com a minha verdade pessoal. Eu estava no caminho errado? Sim. Eu estava me gastando, eu gosto de usar esse termo, onde é que a gente se gasta? Eu estava gastando o meu tempo, a minha energia, num lugar onde eu poderia ser substituído perfeitamente por uma outra pessoa, que faria exatamente a mesma coisa que eu fazia. Mas será que existia para mim um lugar onde eu iria exercer o meu protagonismo de uma maneira tão intensa, que eu sei que todo mundo é substituível, mas eu tenho consciência que o papel que eu exerço hoje, como padre, fazendo o que eu faço, eu só posso ser eu porque eu depositei uma confiança naquele dia, muitos anos atrás, numa mulher que abriu os meus olhos para o ser humano que eu poderia ser e que eu poderia ter morrido sem saber que poderia ser. Jesus estava fazendo isso com a samaritana. O mesmo que a tia Ló fez comigo na minha vida. Abriu o meu coração para que eu pudesse perceber que eu ainda não havia provado a água que realmente me transformaria, que mataria a minha sede. Essa água que eu continuo bebendo hoje, minha gente. Essa água que eu continuo bebendo hoje. Jesus abre estradas no coração de quem permite.